Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta. Eu estou em Paris, na beira aqui do Rio Sena. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Aqui, ó, tem gente que mora nesses barcos aqui. Não é só restaurante, não. Moram mesmo aqui nesse barco. Eu ia contar uma história, mas nós tivemos um problema hoje com equipamento e perdemos um tempo. Então vou direto ao assunto, vou pular os agradecimentos, mas não deixarei de fazer da próxima vez. Farei os agradecimentos, mas é porque realmente a situação foi complicada e o tempo está curtíssimo. Mas vamos lá, eu queria agradecer sempre os comentários. Não esqueçam de comentar, eu leio todos os comentários, vejo que está lá e de fato lemos e gostamos de interagir com vocês. Mas é que a coisa é grave. E eu vou te falar por quê. Esse talvez seja o programa que eu considere, de todos do Geoeconomia que nós fizemos, o mais importante, mais relevante para a gente realmente entender o que está acontecendo no mundo agora. Pode parecer um pouco desproposital quando a porta-voz da Casa Branca falou que o Trump estava disposto, desproporcional, não desproporcional, desproporcional, que o Trump estava disposto a usar de a força econômica e militar para defender a liberdade de expressão. Mas será que é mesmo? E é por isso que é tão importante compreender o que está acontecendo no mundo e por que isso é tão importante e não foi nada desproporcional. Vamos começar pelo discurso da maluca, o discurso de inauguração para a União Europeia que foi feito em Estrasburgo, da Ursula von der Leyen. O verdadeiro discurso orwelliano. No fundo, meu amigo, ela prometeu mais guerra, censura e centralização. E de fato, nós vamos falar da censura e descobrir que o complexo industrial da censura vem sendo feito de longa data e nasce aqui em Paris. Mas vamos voltar à nossa von der Leyen, a maluca que coordena hoje a Europa. Esse discurso é extremamente importante para a gente entender qual o pacto de governança que os oligopólios financeiros europeus estão planejando, que é um estado de transição que nesse momento envolve sim censura, guerra e mais tecnocracia, para depois atingir o degrowth, o decrescimento, que nós falamos no último programa. No seu discurso de abertura no Estado da União, agora europeia, von der Leyen sinalizou uma intenção de dobrar as próprias apostas políticas que vêm enfraquecendo a Europa e que estão impondo uma governança tecnocrata. O discurso dela ofereceu pouquíssimas surpresas, mas muito espanto. Foi a mistura usual de promessas vazias, jargões tecnocráticos e uma postura moral hipócrita que faz dela a marca registrada. Em outras palavras, mais o mesmo, só que dobrando a aposta. Veja, o discurso dela foi preenchido com palavras como liberdade, paz, prosperidade e independência. Mesmo quando a União Europeia continua a perseguir políticas que minam tudo isso, pedindo mais guerra, militarização, repressão à liberdade de expressão e sabotando as economias de cada país, com políticas energéticas e comércio que são autodestrutivos. Como esperado, von der Leyen abriu com um discurso falando da Rússia, a sua principal obsessão, Bruxelas, A obsessão de Bruxelas é a Rússia e, obviamente, a OTAN. Para ela, a Europa está numa luta por um continente que está inteiro em paz, uma luta pelo futuro, declarou ela, anunciando um novo semestre europeu de defesa e um roteiro claro para aumentar a prontidão da defesa até 2030, militarizando ainda mais o bloco e tornando a OTAN ainda mais forte. Não se esqueçam o que é a OTAN, meu caro, que é essa polícia mundial dos tecnocratas que vem se expandindo e ela sim sendo uma máquina de guerra. Veja, ela estava basicamente anunciando que os europeus deveriam se preparar para um futuro marcado pela militarização permanente, incluindo o que ela chamou de uma muralha de drones ao longo do flanco leste da União Europeia e a vigilância espacial em tempo real para que absolutamente nenhum movimento de força fique desapercebido no espaço europeu. Subitamente, nós vemos no mesmo dia e na mesma hora drones russos invadindo o espaço aéreo polonês. Muito conveniente para esse discurso. Mas vamos lá, ela também meteu um programa que ela chamou de apoio militar qualitativo para a Ucrânia, que é uma aliança de drone, como ela chamou, com Kiev, financiado sempre por um controverso empréstimo de reparação, que é apoiado pelos lucros de ativos congelados que a União Europeia fez, não só da Rússia, mas também de oligarcas. Von der Leyen, então, se voltou para Israel e Gaza. E, ao contrário da pressão da esquerda e de algumas instituições, ela não suspendeu nenhum tratado de comércio ou cooperação com Israel.
muito menos impôs qualquer sanção. Veja, existe um contraste muito grande entre aquilo que ela chama da invasão na Ucrânia pela Rússia e também o caso de Israel e Gaza. Não defendo Gaza, meu amigo, quem me conhece sabe exatamente até o contrário, mas do ponto de vista dos motivos europeus e da von der Leyen, há uma hipocrisia na forma como ela argumenta e sustenta uma iniciativa e a outra. Veja, é uma tentativa, sim, de tentar salvar a sua credibilidade. Ela tenta, de qualquer maneira, salvar essa credibilidade da União Europeia que está sendo imposta, criticada cada vez mais, não só pela população, mas pelos políticos. A verdade é que ela ainda, para tentar salvar um pouco dessa reputação, ela ainda tentou aí dizer que estava preocupada com essa guerra de Gaza, mas não tomou nenhuma ação e continua militarizando a OTAN. Veja, a agenda de alargamento, que estava mais uma vez centrada nos Balcãs Ocidentais, está, segundo ela, colocando a União Europeia em risco e é necessário uma reação implacável, um impulso expansionista militar da própria União Europeia. Sobre a economia, meu caro, o discurso desceu para a fantasia. Von der Leyen prometeu um fundo scale-up europeu para startups, gigafactories de inteligência artificial e um pacote battery booster, quer dizer, para dar um gás nas baterias, né? E uma lei, né, de acelerador industrial. Tudo com o objetivo, disse ela, de tornar a União Europeia líder no campo da tecnologia e inteligência artificial. Veja, o discurso do ano passado também estava cheio de promessas semelhantes e ela não conseguiu materializar absolutamente nada. Abordou um dos principais problemas que pesam sobre a indústria europeia, que é o preço da energia. Segundo a von der Leyen, ela fez uma impressionante alegação, né, que foi surpreendente para todos. Ela disse que o problema da energia é a dependência dos combustíveis fósseis russos, por isso que a energia está cara. Olha que loucura! E não pela sua própria decisão de cortar o gás russo e substituir por um GNL muito mais caro e pela transição energética. Veja, ela só agravou a distorção econômica ao insistir que a União Europeia está no caminho da independência energética, quando na realidade o continente só trocou uma proximidade de uma fonte energética da Rússia por uma distante, que é dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que depende de importações de fornecedores que estão na China. Uma loucura. Também depende de metais raros para sua energia e a sua competitividade é hoje dominada pela China por causa da transição energética. É um suicídio político, mas von der Leyen conseguiu atrair risadas, virar deboche, inclusive nos jornais europeus, quando ela proclamou que o futuro dos carros e os carros do futuro devem ser feitos na Europa. Um slogan vazio, no estilo do Lula, que soou absurdo para muita gente no contexto da profunda crise que a indústria automobilística da Europa enfrenta, em grande parte graças exatamente a essa sufocante e louca regulamentação que a União Europeia cria, e até defendeu o recente acordo comercial com os Estados Unidos e a Europa, descrito aí por alguns como um acordo ruim, mas ela disse que era o melhor acordo possível dado o cenário geopolítico. Nesse ponto, ela não errou. Veja, eu tive o desprazer de ter que ver a entrevista dela ao vivo de manhã e eu vou te falar que acabou com o meu dia. O discurso dela atingiu um pico de surrealismo, de loucura, de esquizofrenia, quando ela revelou uma estratégia europeia antipobreza para ajudar a erradicar a pobreza até 2050. É algo inacreditável. Mesmo discurso do Lula. Veja, a esquerda do mundo tem se utilizado desses slogans de marketing para impressionar as pessoas. Quem é contra a redução da pobreza? Quem é contra o aumento da segurança? Quem é contra o aumento da prosperidade? Mas isso tudo são palavras vazias, não existe substância política no que ela está fazendo. Veja, e apesar do fato real de que a taxa da pobreza na União Europeia tem aumentado exatamente desde o dia em que ela assumiu o cargo em 2019, a realidade é que a classe média europeia, o povo, está cada vez mais pobre, devido exatamente às políticas energéticas e às políticas de regulamentação que ela defendeu. Mas a parte mais sinistra do discurso da von der Leyen veio quando falou das novas ferramentas para fazer cumprir o Estado de Direito e combater a manipulação da informação e a desinformação. Meu caro, vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o ponto mais importante e mais louco de todos, porque ela reafirmou claramente a necessidade de, ouça você,
abre aspas, um escudo democrático europeu e a criação de um centro europeu de resiliência democrática para combater a propaganda supostamente perigosa, prevendo ainda mais repressão e a criminalização da dissidência, ao mesmo tempo que anuncia campanhas de propaganda patrocinadas pela União Europeia sob a bandeira de apoio ao jornalismo independente e à alfabetização midiática. O que a von der Leyen está falando? Que ela vai criar um centro de perseguição, de censura a discursos dissidentes, aqueles que a União Europeia quer que sejam válidos. Ela quer voltar a controlar de forma hegemônica e com uma unicidade ideológica a narrativa. E para isso eles vão meter dinheiro nos meios tradicionais e vão forçar as pessoas a começar a ter uma educação ideológica para somente acreditar nas fontes midiáticas oficiais. É isso que ela falou. Repare e anote esses termos: Centro Europeu de Resiliência Democrática, Escudo Democrático Europeu. Expressão, meu amigo, isso significa repressão à liberdade de expressão, repressão à liberdade, a criminalização do discurso da dissidência. E para fechar, apoio ao jornalismo independente e à alfabetização midiática, dinheiro. É muito importante entender o que isso vai acontecer. Esses termos chegarão em breve ao Brasil, ditos por figuras ilustres, jornalistas e também ministros da Suprema Corte do Judiciário, porque vão começar a entrar em circulação. Nós vimos, meu caro, a utilização desse complexo industrial da censura num pacto faustiniano entre os oligopólios financeiros, o judiciário e a mídia para calar a dissidência e impor o pensamento único. Mas essa estratégia, meu amigo, jurídica, não nasce nos Estados Unidos, nasce aqui na França. A França inventou o complexo industrial da censura. Veja, nos novos arquivos do Twitter Files, eles revelaram como as autoridades políticas francesas, ONGs e tribunais trabalharam para pressionar o X, o antigo Twitter, a censurar, consolidando o complexo industrial da censura pós-guerra da França. Nos Estados Unidos, o Twitter Files revelou a existência de uma vasta aliança de agências governamentais, organizações de mídias, empresas de tecnologia, instituições acadêmicas e grupos da sociedade civil para remover, sinalizar e suprimir o discurso, que era um discurso dissidente daquilo que é a narrativa oficial que o regime quisesse que fosse imposto. Um sistema oculto de controle da narrativa que veio a ser então conhecido como o que a gente chama de complexo da censura industrial, ou complexo industrial da censura. Exatamente o que a von der Leyen quer fazer agora, aumentando essa estratégia aqui na Europa. A mesma estratégia que também chegou no Brasil, a mesma estratégia da Suprema Corte Brasileira, que está há muito tempo utilizando do judiciário para pressionar as empresas de tecnologias para controlar a narrativa. É o tal PL da fake news. Veja, não é um movimento isolado, é um movimento coordenado mundial de censura e repressão. Essas práticas, meu amigo, não estão de forma alguma limitadas aos Estados Unidos e à Europa, não. O complexo industrial da censura é um fenômeno global e há pouquíssimos lugares onde ele tem mais força, acredite, do que aqui na França. Um novo relatório feito pela Civilization Works mostra, aliás, feito por jornalistas como o Thomas Fazi, o Pascal Clairaut e que foi ditado pelo Michael Schellenberger e Alexandre Gutentag, mostraram exatamente e revelaram como essas autoridades políticas francesas, ONGs e tribunais de justiça trabalharam para pressionar e censurar de forma proativa a comunicação e o discurso nas redes sociais. Veja, apesar da lei francesa proibir a censura preventiva de forma clara, vamos ver como tudo isso começou. Em 2020, Macron procurou pessoalmente o telefone, ligou para Jack Dorsey, que era o CEO do Twitter, e parabenizou pelas políticas de integridade eleitoral, atenção, hein, que eram destinadas, mais uma vez, a abordar e combater o que eles chamavam de desinformação e interferência em torno das eleições. Você viu isso em algum lugar, não viu? Você viu isso em algum lugar, não vou dizer onde, só você pensar. Vale a pena notar que essa justificativa, que ele chamou de
importante para a democracia foi totalmente revelada exatamente no Russian Gate, que nós já mostramos 2 ou 3 programas atrás, que foi uma invenção basicamente desmascarada, mas que foi feita por agências de inteligências junto com os oligopólios financeiros europeus, das grandes famílias, que aliás o Macron é ligado com a família Rothschild. Já se sabe qual foi o tema da conversa com o Macron, então com Lula, né? Já tem ideia de onde surge todo esse movimento da fake news no Brasil e do controle de integridade eleitoral. Veja, voltando ao Macron, não está claro ainda qual foi o nível de conversa que ele teve com o CEO do Twitter. Tá? Mas o fato é que o Macron fez um movimento de cultivar laços diretos com os CEOs das principais plataformas digitais. Assim, exatamente assim como fizeram no Brasil o atual ministro da Suprema Corte, o Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Ele, Macron, concedeu então, e todo mundo sabe disso, uma cidadania francesa a 2 pessoas. Ivan Spiegel, que era o CEO do Snapchat, e também Pavel Durov, CEO do Telegram. Agora veja, essa cidadania vai virar uma armadilha depois para o Pavel Durov. Porque depois de ele vir para um ambiente democrático, para fugir de eventuais sanções e perseguições em países autocráticos, ele começou a enfrentar a acusação na França, criminal por várias condutas, que vamos chegar a elas. O Macron realizou várias reuniões no Palácio do Élysée com Mark Zuckerberg, né? E mostrando muito claro o seu esforço para estabelecer uma influência pessoal sobre esses líderes das empresas globais de tecnologia. É razoável supor, meu amigo, que o alcance do Macron, que a ligação do Macron para o Dorsey foi além de um simples gesto de parabenização, mas foi sim uma criação de uma ponte com o objetivo de influenciar pessoalmente as políticas das plataformas americanas na França, uma intervenção com ramificações globais potencialmente de longo alcance, inclusive para os próprios usuários nos Estados Unidos e no Brasil. De fato, o pedido de Macron coincidiu com o lançamento de uma ação judicial por 4 ONGs francesas contra o Twitter. 4 ONGs francesas entraram na justiça contra o Twitter, usando o judiciário como instrumento de guerra política, levantando suspeitas, óbvio, de uma pressão coordenada. O que eles queriam? Eles queriam que as comunicações internas do Twitter fossem disponibilizadas, tornadas públicas e revelaram um padrão deliberado de litígio estratégico, assim como o PSOL e os partidos políticos de esquerda fazem no Brasil, e ONGs também, que usam de litígio estratégico junto à Suprema Corte para conseguir obter o seu objetivo de controlar os sistemas de censura ou de coordenação de conteúdo nas plataformas. Tudo projetado, não apenas para garantir uma moderação de conteúdo de acordo com requisitos legais, não, mas para moldar a opinião pública, orientar projetos legislativos e criminalizar as plataformas que não seguirem exatamente os objetivos dessa corja. Veja bem, tudo isso foi revelado aqui na França. Acontece da mesma maneira, igualmente, no Brasil. O litígio estratégico e a influência das cortes sobre as Big Techs foi um plano desenhado de domínio das narrativas. Em 19 de outubro de 2020, Karen Colangelo, diretora associada de contencioso, regulamentação e concorrência do Twitter, escreveu o seguinte, abre aspas, fomos processados na primavera agora por 4 ONGs, alegando que não estávamos fazendo o suficiente para lidar com o discurso de ódio na França e nos comparando desfavoravelmente com o Facebook e outros. Eles procuraram ter um especialista, como sempre, né, nomeado para examinar os nossos sistemas de relatórios e fiscalização de conteúdo. Esse caso é em grande parte sobre uma tentativa de pintar o Twitter como um ator perigoso para a imprensa. Vejam só, o que esses caras queriam implementar é exatamente o que eles fizeram nos bancos, a indústria do compliance, só que dessa vez para conteúdo e monitoramento. Não por menos, meu caro, houve uma grande coordenação de objetivos. A indústria bancária começou a fechar contas de pessoas por causa do seu posicionamento político na rede, ou seja, compliance
compliance de conteúdo sendo objetivamente usado para destruir, perseguir, censurar pessoas no Brasil. E junto com isso, cancelar os sistemas bancários, contas bancárias. Veja só, a Colangelo estava se referindo a um processo movido contra o Twitter pelas ONGs. Quais foram as ONGs que processaram a Twitter aqui? Anote: SOS Racismo, SOS Homofobia, a União dos Estudantes Judeus da França, e o J'accuse, alegando, que significa eu acuso, alegando que o Twitter não estava conseguindo remover o discurso de ódio em tempo hábil. Todas essas ONGs foram utilizadas, criadas como instrumento de subversão, de litígio jurídico para garantir a implementação e a implantação da censura. Após uma sessão de mediação em 7 de novembro de 2020, Colangelo atualizou seus colegas dizendo o seguinte: tivemos a segunda mediação no assunto das ONGs. Elas articularam suas preocupações, que em termos gerais são: 1. Eles sentem que não estamos agindo contra o discurso de ódio com rapidez suficiente. E, na sua opinião, às vezes não estamos agindo e fazendo nada. 2. Eles querem transparência adicional sobre como lidamos com relatórios de discurso de ódio e monitoramento proativo de conteúdo de discurso de ódio. E 3. Estão preocupados que deixemos os usuários do Twitter anônimos. Eles acreditam que isso vai permitir que os perpetradores de discurso de ódio continuem longe de uma detecção e punição. Segundo eles, o momento do processo não foi coincidência, como observou Audrey Aberlin, que é o diretor de políticas públicas do Twitter. Para a França e a Rússia, o que aconteceu foi 2 pontos. Do ponto de vista da política pública, como todos vocês devem se lembrar, o anúncio do processo foi logo antes da leitura final do projeto de lei chamado Avia, que é uma lei destinada a combater o discurso de ódio online e o conteúdo ilegal, o mesmo modo que tivemos no Brasil, meu caro. Continuando. E teve como objetivo apoiar a votação desse projeto de lei. Tcharam! Bom, esse alinhamento surge fortemente ligado e no momento que o litígio acontece. E sugere que não foi, então, uma simples resposta espontânea ao abuso de alguém online, mas foi parte de um esforço amplo, coordenado, no qual as ONGs politicamente conectadas e financiadas agiram em conjunto com o governo, atores legislativos e mídia para criar uma pressão pública e fortalecer o caso dos poderes de censura que estariam expandidos. Novamente, uso do judiciário como instrumento de captura do discurso online. Você já viu isso em algum lugar? Ainda bem que isso não acontece no Brasil, graças a Deus. Deve-se notar, meu caro, que sob a lei francesa, o Estado está impedido de impor censura preventiva, o que nas comunicações internas do Twitter é referido como monitoramento proativo. Mas o que nós podemos ver, que é claro, é que as ONGs que foram financiadas, inclusive pelo Estado, desempenharam um papel de executoras. E esse foi o ponto central, agindo por meio de ações judiciais, pressão pública e litígios estratégicos para coagir as plataformas a práticas de moderação que excedem as suas obrigações legais. Qual foi a ideia? Já que o Estado não pode agir e preventivamente, antecipadamente impor a censura, o Estado financiou ONGs como braços do complexo judicial de extorsão e coação para entrar com litígios e ações estratégicas no judiciário para dizer então que a sociedade civil, a opinião pública estava requerendo e pedindo a ação do judiciário. E através dessas ações do judiciário em conluio com o Poder Executivo, implementar o controle da narrativa. Ou seja, ONGs como braço do complexo industrial da censura, meu caro. A partir do início, na verdade, da década, que foi em 2010, esses grupos iniciaram uma série de ações legais contra o Twitter e contra o conteúdo supostamente odioso. As suas ações judiciais, meu caro, alavancaram a famosa lei
a lei de confiança na economia digital. Veja só, olha os termos que eles usam. Lei de confiança, é muita canalice, né? Que foi feita em 2004. E embora a lei não obrigue as plataformas a moderar proativamente o conteúdo, ela começa a criar uma limitação e uma responsabilidade econômica. No final, o judiciário francês até rejeitou a grande maioria dos pedidos das ONGs no julgamento de 2020. Por exemplo, mas foram pedidos absurdos. Eles queriam as suspensões de conta, certas contas, queriam interferência ativa na moderação da plataforma, só que eles atenderam as ONGs num ponto extremamente importante. Eles obrigaram o Twitter a divulgar dados de moderação a determinados grupos da sociedade civil, ao invés de dar isso, por exemplo, ao poder público ou promotores. Ou seja, a sociedade civil começaram a ter acesso a dados da moderação de conteúdo. E ao fazer isso, eles efetivamente permitiram, então, que as ONGs obtivessem acesso aos processos internos do Twitter. As comunicações internas do Twitter, nesse caso, confirmaram que o litígio das ONGs eram menos sob aplicação legal rigorosa do que, na verdade, tentar fazer com que a empresa começasse a ser um braço de censura mais agressiva e preventiva. Onde se viu isso? No caso, por exemplo, das Sleep Giants no Brasil. ONGs utilizadas para impor a censura. Da mesma forma, jornais, mídias criaram o fact-check, né? E começaram a divulgar o que era falso e verdadeiro. Braços do complexo industrial da censura para manipular a sua opinião. Em 2023, o Tribunal de Recursos aqui da França confirmou que as divulgações do Twitter eram inadequadas, reforçando então o precedente de que as plataformas poderiam ser, sim, legalmente obrigadas a exceder as suas obrigações estatutárias e divulgar esses dados. Essa abordagem contradisse um princípio importantíssimo, que era o princípio internacional do país de origem. Atenção, esse princípio sustenta que o conteúdo digital deve cumprir as leis do país onde ele é produzido e não onde ele é consumido. Sabe quem utilizou isso? Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news, ao censurar cidadãos americanos dentro da plataforma do Twitter, simplesmente porque estava colocando conteúdo onde ele era produzido, mas consumido no Brasil. A partir dessa violação desta lei é que se criou o precedente de que era possível, então, sim, acabar com essa lei internacional, violar esse pacto internacional e fazer com que o conteúdo fosse censurado a partir do momento em que ele é consumido e não produzido. Mas isso é uma violação de um pacto internacional. Mas não foi ele, não foi criativo. Ele seguiu o que os tribunais franceses também resolveram fazer. O governo Trump, então, e o Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos estão corretos, meu caro, ao afirmar que as leis europeias, sejam nacionais ou em toda a União Europeia, como a Lei de Serviços Digitais, permitem sim, potencialmente, censura a cidadãos americanos, assim como o Brasil está fazendo. Esse movimento global de censura e controle é um mecanismo, meu caro, de guerra cognitiva. É o domínio e a manipulação da narrativa. Não permitir com que a livre opinião e a livre ideia circule, censurando o conteúdo no lugar da sua produção. Por isso, meu caro, não deveria causar espanto a declaração da porta-voz da Casa Branca, que os Estados Unidos estariam dispostos a usar a sua força econômica e militar para garantir a liberdade de expressão, sim. Tudo isso é para proteger o livre movimento das ideias, que também tem sido utilizado como arma. É o controle da narrativa. Não existe arma mais importante hoje do que o discurso, a narrativa e a informação, como nós já mostramos aqui no Geoeconomia. A China tem hoje um departamento de inteligência focado em garantir que a informação e a manipulação de narrativa que lhe convém circule na internet, porque ela entende que isso é uma forma de garantir que as pessoas, caso ela tenha que fazer intervenção militar em Taiwan, como já mostrei aqui no GEO, as pessoas sejam convencidas de que é algo legítimo. Veja, o litígio em torno também de April Berreval. Quem é essa? Ela é vice-campeã do concurso de Miss da França 2020. Exemplificou essa tendência, como foi feito a censura. Ela foi submetida a uma enxurrada de tweets, alguns considerados antissemitas.
ela aproveitou e processou o Twitter, não as pessoas, por não agir rapidamente. Embora os tribunais tenham rejeitado grande parte das suas reivindicações, reconheceram que o Twitter na França não tinha controle operacional sobre a moderação, que era gerenciado pelo Twitter Internacional na Irlanda. Haha, percebeu? Eles ainda ordenaram a divulgação de dados relacionados a relatório feitos às autoridades francesas. O caso acabou terminando em um acordo confidencial, mas demonstrou mais uma vez como uma ação legal, um litígio supostamente individual ou de ONGs, poderia pressionar as plataformas para fazer concessões dos seus mecanismos de controle e fazer acordos de moderação de conteúdo prévia. E esse é o problema de usar o sistema judicial como arma, meu caro, porque a esquerda só vai dar mais poder ao sistema, assim como a direita às vezes também o dá. É uma preocupação. A realidade é que o sistema judiciário, cada vez que é utilizado como arma, ele fica cada vez mais poderoso e cada vez mais invasivo na vida do cidadão. Os arquivos franceses do Twitter revelaram mais do que uma série de ações judiciais isoladas. Eles expuseram, meu caro, um sistema coordenado envolvendo a presidência da República Francesa, ONGs politicamente conectadas e o judiciário, todos trabalhando para pressionar o Twitter a práticas de censura que vão muito além do que a lei permite. Essas implicações, meu caro, vão além da França, muito além da França. Hoje, nós temos claramente um complexo industrial que continua a operar globalmente, usando desse estratagema judiciário, governos e mídia para garantir uma influência. De fato, meu caro, embora a França tenha se apresentado como o berço dos ideais democráticos modernos, dizem que a Revolução Francesa de 1789, foi consagrada pelo famoso Liberté, Égalité, Fraternité, a realidade é que poucos estados no Ocidente têm tanto controle na liberdade de expressão como aqui. E isso foi extremamente pensado e paulatinamente implementado. Pode-se dizer que a França inventou esse moderno complexo industrial, sim. Compreender as suas origens, meu caro, é absolutamente importante numa era em que eles estão tentando fazer o controle narrativo da era digital, mas também porque a sua influência se estende muito além das fronteiras francesas, potencialmente atingindo os Estados Unidos. Fundamentos históricos desse sistema têm que ser ditos. E aqui eu vou começar uma espécie de, dar uma de Kim Paim, de dossiê histórico. Vamos começar a entender de onde veio isso, De censores reais, meu amigo, a tribunais revolucionários, decretos napoleônicos, a opressão de Vichy, a história da França, meu amigo, há muito e muito tempo ela vem sendo definida por um cabo de guerra entre censura e liberdade de expressão. Um momento crucial, pode-se começar a dizer, veio e nasce em 1881, na famosa Terceira República, que vai de 1870 a 1940, com a adoção da Lei de Imprensa. Meu amigo, essa é uma das legislações mais históricas do mundo. Ela consagrou as proteções à liberdade de expressão, aboliu a censura prévia e definiu ao mesmo tempo, difamação e insulto como ofensas criminais, sim, puníveis de multas, mas das pessoas que as fazem. Embora alterada muitas vezes, a lei permanece em vigor, só que ela vem sendo progressivamente enfraquecida, em linha com a ascensão do complexo industrial da censura do pós-guerra feito pelo sistema judiciário. Um passo crucial nessa direção foi a aprovação de uma lei feita em 1972, chamada Lei Pleven. Veja só, ostensivamente destinada a combater ao quê? Ah, meu caro, o racismo, criminalizando o incitamento ao ódio, a difamação e os insultos com base em raça, etnia ou religião. A sua verdadeira revolução estava, na verdade, numa inovação processual. Veja o que aconteceu, hein? Veja o ano, 1972. Veja como esse ano, meu caro, tem coisas que são coincidentes, como o famoso Clube de Roma, que gerou a pauta ambientalista, o ecossocialismo. O The Growth também nasce nessa época. Zigbee-Zembrisk, a Comissão Trilateral e a destruição programada da economia mundial. Tudo isso nesse ano. E, obviamente, a alteração da Lei de Liberdade de Imprensa. Essa lei de 72 quebrou um princípio fundamental da liberdade de expressão que foi definido em 1871. Sabe qual é? A lei dizia que apenas o indivíduo diretamente prejudicado, não o Estado, mas só o indivíduo,
poderia iniciar processos por crimes de expressão. Ou seja, só a pessoa que se sentiu ofendida poderia entrar com uma ação e pedir danos por insulto, calúnia ou difamação. Mas, a partir dessa lei, é que houve essa quebra. E ela capacitou, então, ONGs credenciadas pelo Estado, que agora eram financiadas também pelo Estado, a entrar contra pessoas que omitissem opiniões que eram consideradas ofensivas. Uma dessas ONGs, estamos falando de 1972, meu caro, era a famosa LICRA, que era a Liga Internacional contra o Antissemitismo e o Racismo. Mas também outra ONG que foi beneficiada naquela época com isso era EMIRAP, que é o Movimento contra o Racismo e pela Amizade entre os Povos, para atuar, sabe como que? Promotores privados, membros de acusação da sociedade civil, com o poder de iniciar acusações criminais contra terceiros. Isso criou uma arma poderosa. ONGs, muitas vezes ideologicamente impulsionadas e com boas fontes de recursos, financiadas por pessoas como Jorge Soros, né? Pudesse então lançar ações judiciais caras e destruindo reputação contra críticos ou vozes dissidentes. Essa privatização do de iure, do direito à perseguição, a direito à criminalização e ao mesmo tempo gerou um armamento do processo de acusação, geraram um poderoso efeito de censura, limitando fortemente a liberdade de expressão, mas também o discurso da narrativa em grande parte da mídia. A Lei Pleven era, meu caro, menos sobre a transposição das convenções antirracistas da ONU, que se concentrava na época em ações discriminatórias em relação ao discurso, mas era muito mais uma resposta direta às crescentes tensões políticas que estavam acontecendo na sociedade. Ou seja, naquela época já existia uma resistência, uma oposição à imigração em massa, particularmente o Partido Comunista Francês foi um que super apoiou exatamente a Lei Pleven, porque começou a ver que o discurso da direita começava a ecoar na sociedade. Como eles fizeram, então? Criaram uma ferramenta no legislativo para deslegitimar o discurso de oposição. A alegação de suprimir a ideologia racista, a ideologia fascista, serviu como um discurso conveniente para suprimir as críticas às políticas de imigração daquele novo governo. A Lei Pleven, meu amigo, abriu uma caixa de Pandora. A década de 80 testemunhou então uma explosão de ONGs, muitas vezes apresentando causas nobres, como antirracismo, feminismo, etc., mas que eram, sim, e agiam, sim, frequentemente como representantes de partidos políticos, como no Brasil, né, faz o PSOL, ou de grupos de interesses, para pressionar e garantir que o Poder Judiciário implantasse um novo controle sobre o discurso público, uma nova orientação, seja uma orientação ideológica, cultural, sexual, uma nova memória histórica garantida por lei, sem direito à contestação. Mas a coisa não acaba por aí. Em 1990 surge a Lei Guesso e marcou uma escalada, sim, extremamente perigosa, porque ela começou a criminalizar, veja só, ela criminalizou a negação e o revisionismo histórico e começou a impor penalidades mais severas para crimes que eram previstos na Lei de Pleven. O seu objetivo principal, no entanto, não era uma integridade histórica, não, mas uma guerra política, ou seja, demonizar o crescente discurso da Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que o presidente socialista François Mitterrand havia, inclusive, impulsionado secretamente para poder dividir o movimento conservador e garantir a sua reeleição. Nessa época, a votação do FN foi de quase 15%. E, de fato, essa divisão, a estratégia de dividir para reinar, fez com que a eleição de Mitterrand fosse garantida. Veja, tudo isso para preservar o poder do establishment. Da mesma forma, a Lei Taubira, de 2001, reconheceu a escravidão como crime contra a humanidade e autorizou ONGs que representam descendentes de escravos, ou escravizados, como dizem, a iniciar
processos judiciais, enquanto a sua patrocinadora, que é Christiane Taubira, desencorajou publicamente a discussão sobre o comércio de escravos muçulmanos árabes. Isso não podia falar, para evitar ofender certas comunidades, mas falar dos exageros ou da escravidão feitas pelo Ocidente, essa podia falar e pedir reparação. Em resumo, meu caro, a França desenvolveu um padrão perturbador de criminalização seletiva do passado. Todas essas ONGs e esse modelo chegaram ao Brasil. Hoje, ONGs que representam descendentes de escravizados atuam pedindo indenização contra o governo federal, inclusive contra o Banco do Brasil. Esse modelo foi criado em 1972, de ONGs sancionadas pelo Estado, exercendo esse poder de acusação de promotoria, foi estabelecendo o pilar fundamental do complexo industrial da censura francês. Décadas, meu amigo, antes da existência da mídia social. O que nós estamos vendo agora é que o complexo da censura na França não é como nos Estados Unidos, que é um deep state, o Estado profundo. Não. Aqui, o próprio Estado criou um aparato permanente e centralizado, distinto até mesmo de governos transitórios. Ou seja, o controle sobre o fluxo da informação é alcançado por meio de um sistema multicamadas que é cercado de subsídios, regulamentação, vigilância e estruturas legais, em que os próprios representantes eleitos não são capazes de desmantelar. O Estado se tornou o próprio complexo industrial. Enquanto nos Estados Unidos existia o Deep State, o próprio Estado francês exerce essa autoridade, assim como no Brasil. Veja, tudo tem um vínculo. Se você até olhar, não foi só em 70, se você olhar, a partir de 45, a transmissão de rádio e mais tarde a televisão já virou um monopólio estatal. Apesar da liberação da mídia de transmissão na década de 80, ou seja, de 45 a 80, havia esse monopólio, houve um licenciamento por meio de um regulador, que ficou conhecido como Arcom, que é um sistema de radiodifusão pública que continua sendo um poderoso leviatã da mídia aqui. Esse órgão compreende a France Télévisions, que são 10 canais de TV, a Rádio France, que são 8 estações nacionais e 44 estações locais, e representa o maior grupo de mídia da França, operando um orçamento anual, meu caro, de 4 bilhões de euros. Isso supera o das principais redes privadas. Além disso, nos últimos anos também estão sujeitos, todos esses outros estão sujeitos a um controle cada vez mais rigoroso da Arcom, que rastreia meticulosamente os rótulos políticos e os horários de fala dos especialistas, muitas vezes aplicando duplos padrões que prejudicam os discursos contra sistema, como, por exemplo, o discurso conservador. Durante as eleições aqui, a alocação de tempo de antena, que é baseada em resultados passados, favoreceu estruturalmente, um amigo, o sistema. Diga-se passagem, o Fábio Van Garten, no Brasil, conta uma história muito parecida que aconteceu nas rádios. Da mesma maneira, nós vimos isso feitos pelos processos de integridade eleitoral. Bom, enquanto isso, a imprensa, ela sobrevive de uma enorme, monstruosa infusão de dinheiro do Estado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e em países latino-americanos. Subsídios diretos e indiretos, publicidade estatal, gastos com relações públicas do governo local, aqui na França, totalizaram mais de 1,8 bilhão de euros anuais, que é mais de 1/3 de toda a receita do setor, que é em torno de 60 bilhões. O credenciamento, a concessão de acesso a subsídios, incentivos fiscais e distribuição de recursos é controlado aqui pela Comissão Conjunta de Publicações e Agências de Imprensa, que é presidida por um membro do Conseil d'État, o famoso Conselho de Estado, o mais alto tribunal administrativo da França. E é composto, meu amigo, por representantes do Estado e da indústria. Só que esse último é escolhido através de órgãos que estão alinhados com o establishment. Claro, como no Brasil, que nem a Febraban. Isso promove o quê? Uma dependência, mas principalmente uma conformidade. Para piorar as coisas, 90% da grande mídia privada, ela é controlada por apenas 8 bilionários. Bernard Arnault, Javier Niel, Vincent Bolloré, Rodolphe Saadé, Daniel Kretinsky, Martin Bourget, acho que é Bourget, e a família Dessau e François Pinault. Entre esses, apenas o Bolloré tem a mídia como negócio principal. Todos os outros têm
propriedade e mídia como ferramenta de influência, narrativa e proteção. Crucialmente, meu amigo, as suas vastas fortunas e a sua força está profundamente entrelaçada com o Estado, dependentes de contratos governamentais, licenças operacionais ou aquisição de ativos privatizados, ou olhos liberais, grande Tarcísio, aquele abraço. Bom, e preços, obviamente, com desconto. Portanto, meu caro, não é exagero dizer que, embora a grande mídia francesa seja formalmente livre, ela permanece profundamente influenciada por proprietários cujos interesses estão intimamente alinhados com o do establishment político e, acima de tudo, com o próprio Estado. Além disso, ao longo dos anos, o Estado não demonstrou qualquer escrúpulo em empurrar ou ultrapassar os limites da lei do controle de imprensa. Embora a lei de 1881 proíba a censura pré-publicação, as agências de inteligência têm um longo histórico documentado de obtenção de provas de pré-publicações e de coação, inclusive subornando jornalistas. François Mitterrand, infame, ele foi famoso por ter feito uma operação de escuta telefônica ilegal entre os anos 82 e 86, visando jornalistas, artistas e políticos. Hoje, os recursos de vigilância em massa, muitas vezes justificados por ameaças terroristas externas, permitem o rastreamento de metadados de comunicação de fontes de jornalistas, apesar das decisões judiciais da União Europeia terem dito que a coleta em massa é proibido. Mas as agências de inteligência fazem, identificando as fontes, a origem da informação. Enquanto isso, nos últimos anos, por causa da lei Pleven, esse modelo se expandiu e se expandiu também com o DSA. Em julho de 2005, o ministro Aurore Berger anunciou uma coalizão de ONGs financiadas pelo Estado, diga-se de passagem, atenção, especificamente contratadas para, sabe o quê? Combater o discurso online. Da mesma maneira que o STF, no Brasil, recrutou influencers para falar bem dele. Isso formaliza a privatização do policiamento da fala, diretamente financiado pelo Estado para atingir pontos de vistas de discursos dissidentes, sobre a bandeira de combater o discurso de ódio. O judiciário hoje é treinado aqui na França, na Escola Nacional do Judiciário, que é a ENM, é uma escola de elite e está cada vez mais politizada, assim como no Brasil. Mas não acho que é só ela, os procuradores também. Esses caras já iniciaram muitas vezes processos em nome e a pedido do presidente Macron. E isso criou sistematicamente uma indústria de litígio legal, feito para perseguir dissidentes, tá? Da mesma maneira que o Lula e o Temer fizeram. Ou seja, o judiciário hoje tem fortes laços, não com políticos, mas com uma ideologia política única, uma unicidade ideológica. Isso permite o controle direto sobre todos os casos que lhes são sensíveis. Isso foi trazido em grande relevo durante a campanha agora para a eleição presidencial de 2017. Apesar de uma campanha de relações públicas implacável, impulsionada pela grande mídia de propriedade dos oligarcas, o Macron, meu amigo, estava definhando, ele estava em terceiro lugar nas pesquisas no final de 2016. Estava tomando uma surra. Bom, ele estava atrás dos candidatos da direita, tanto do François Fillon quanto da Marine Le Pen. E aí, começa a grande ascensão de Macron. A partir de quê? Esforços coordenados de quem? Do serviço civil, junto com alto escalão do judiciário. Te lembra alguém? Algum caso parecido? Bom, o que levou a essa mudança? Veja, uma acusação. Em março de 2017, Fillon é acusado pelo Ministério Público na mais rápida história judicial da França. Já viu algo parecido, né? Resultou, meu caro, em uma investigação que durou apenas um mês e meio por apropriação indevida de fundos públicos. Essa intervenção foi fundamental e tirou da corrida o favorito à presidência, que estava pronto para se tornar o sucessor de Macron, e acabou impulsionando Macron nas pesquisas, culminando na sua vitória sobre Marine Le Pen no segundo turno. Em última análise, meu caro, a eleição de Macron foi garantida através de manobras estratégicas do serviço
da sociedade civil, de ONGs, do alto escalão do judiciário, da mídia e dos oligarcas que defenderam loucamente a sua candidatura. Foi um golpe fomentado pela elite francesa. Você já viu isso em outro lugar no mundo? Acho que só aqui, né? Só acontece aqui. Essa teia que combina alavancagem financeira, alinhamento oligárquico, supervisão regulatória, vigilância, privatização e a acusação da privatização e do poder de perseguição, junto com um judiciário conveniente, forma o que nós chamamos hoje da espinha dorsal institucional do complexo de censura industrial francês, que está sendo replicada em outros lugares do mundo. E a ascensão da internet criou um problema para esses caras, porque destruiu o controle tradicional da informação, desencadeou pânico entre as elites europeias e culminou então, meu amigo, na rápida adoção de uma lei chamada Lei de Serviços Digitais, que é a DSA, que eu falei há pouco acima, em 2022. É o regulamento mais abrangente da internet. Já foi implementado na Europa e obrigou as plataformas a remover rapidamente o conteúdo considerado ilegal pelas autoridades europeias, ou pode enfrentar multas que vão até 6% da sua receita anual global. Leis extraterritoriais. Atenção, mas mesmo assim, veja que curioso, é a partir desta lei que o Supremo Tribunal Federal no Brasil se inspira para adotar o controle digital. Uma lei que foi feita às pressas para garantir exatamente a privatização do poder de acusar, a criminalização do discurso público dissidente, a utilização do litígio judicial, tudo isso, e a manipulação da mídia, o controle da mídia, tudo isso foi garantido por essa lei por causa do incômodo que virou a internet e a mídia social, que não estava sob o controle desses oligarcas. É nessa lei que o Supremo Tribunal se inspira para fazer o controle no Brasil. Veja, esses caras vieram com a história que essa lei tornaria então a internet mais segura. E o seu objetivo, na verdade, realístico, né? É controlar a narrativa online por meio de plataformas que são convenientes ao sistema, para policiar o discurso online de acordo com as definições amplas e politicamente carregadas, né, de desinformação e espalhar fake news. O DSE, meu amigo, essa lei, forma a base desse complexo industrial de censura e foi apoiado, sim, pelo supranacionalismo europeu. Mas em muitos aspectos, a França foi muito mais longe do que a lei permitia e embarcou em um ataque legislativo e regulatório implacável, com o objetivo de replicar mecanismos de controle offline para o online. A base inicial da censura online francesa está na Lei de Confiança na Economia Digital de 2004. É uma lei que oficialmente, né, foi dita como uma lei nacional, que era uma diretiva de comércio eletrônico da União Europeia para garantir a concorrência livre e justa, acesso ao mercado e proteção ao consumidor. Veja qual era o objetivo da lei. E a França foi lei, adicionou certos dispositivos rigorosos de censura. Ela estabeleceu a estrutura de aviso e remoção de conteúdo, concedendo imunidade de responsabilidade às plataformas somente se ela removesse conteúdo ilegal mediante solicitação extrajudicial e fornecessem dados do usuário, quebrando o anonimato. Crucialmente, os pedidos podem vir não apenas dos tribunais, mas de órgãos administrativos estaduais. E se criou um modelo para a censura administrativa. Imagina a CVM, o Banco Central, entrando para remover conteúdo que não lhe favorecesse. A Receita Federal, como foi o caso do Drex Digital. Só que eles não tinham ainda esse poder no Brasil e eles utilizaram a AGU. Mas é exatamente o mesmo modelo francês. Isso foi exacerbado, meu caro, em 2009, pelo lançamento da plataforma Pharos, que é operado pela nada mais, né, para fazer a aplicação da lei, que permite que os cidadãos denunciem conteúdo automatizando a demanda de remoção. Em 2012, a França já era líder global de solicitações de censura ao Twitter, exigindo medidas de pré-banking. As dificuldades enfrentadas pela Microsoft e pelo Facebook no mesmo ano mostram como o Estado conseguiu atingir o seu objetivo. As invasões fiscais nas duas empresas sobre as práticas de cobrança foram seguidas, né, pelo Facebook
nomeando Laurent Soli como conselheiro sênior conselheiro sênior do ex-presidente Sarkozy, na época que ele era ministro das Finanças, como CEO do grupo francês, revelando um padrão interessante da contratação de insiders, de pessoas politicamente conectadas para navegar pela burocracia e garantir a conformidade legal. A ameaça de multas maciças ou de ajustes fiscais contínuos virou uma alavanca poderosa de pressão do Estado e dessa burocracia controlada pela oligarquia francesa para garantir que então essas empresas se entrassem em conformidade com o complexo industrial de censura. Eu posso dizer para vocês que 2016 foi o ponto de inflexão na repressão do Estado no discurso online. Sem dúvida, o Brexit, a vitória de Trump e o movimento dos coletes amarelos aqui na França, por incrível que pareça, que foi organizado através de mídias sociais pela classe trabalhadora, convenceram as elites de que os distúrbios da informação representavam de verdade uma ameaça existencial ao establishment. Era preciso controlar as redes sociais. Surgiu um grande consenso dessas elites. As plataformas digitais precisam ser regulamentadas para conter a ascensão da manifestação popular. Isso levou Macron a um enorme ataque legislativo. Tudo isso a partir de 2016, época que também chegou ao poder o Bolsonaro, eleito em 2018. Mas em 2016 nós temos a queda da Dilma também pelas redes sociais. Nós precisamos entender que é desta lei, dessa fonte maldita, desse pestífero ventre da censura que a lei brasileira e a Suprema Corte buscam inspiração. A lei de 2018 contra a manipulação das informações começou então a surgir, mobilizada por Macron. Veja, as leis existentes já criminalizavam notícias falsas, como no Brasil. Essas leis, só que essa lei nova determinou que as plataformas implementassem ferramentas de detecção prévio de desinformação e garantissem transparência algorítmica durante as eleições, sob supervisão de quem? Da Arcom, que é aquele órgão governamental. É um grande cavalo de Troia para o controle da narrativa no nível da plataforma. Alguns no Brasil, alguns países também usaram o Tribunal Superior Eleitoral para fazer isso. Não no Brasil foi tudo bem. A lei de 2020 contra o discurso de ódio na internet começou a impor prazos de remoção, mas extremamente draconianos, dando às plataformas uma janela rigorosa de 24 horas para remover conteúdo considerado ilegal ou odioso por autoridades, mas também por usuários, e obrigou as plataformas a adotar o pré-banking, que é a censura automatizada. O não cumprimento dessas práticas pode levar a uma penalidade de até 4% da receita global da plataforma, aplicada discricionariamente pela Arcom, que é um órgão administrativo. O Conselho Constitucional rejeitou algumas medidas dessas por violar a liberdade de expressão. Só que o Macron imediatamente recorreu e empurrou esses princípios para a União Europeia e fez isso já na sua presidência de 2022, tornando então esses princípios supranacionais e que deveriam ser implementados em todos os países, não apenas aqui na França. Ou seja, a lei de 2021 também criou o que a gente chamou de fortalecimento, de alguns princípios republicanos. Para eles falaram o seguinte: precisamos então combater, para garantir a democracia, o discurso de ódio, o separatismo e qualquer conteúdo antidemocrático, que eles chamaram aqui de antirrepublicano. O próprio ônus da conformidade virou uma forma de coerção para as plataformas e que garantisse a automação e a remoção automática de certos conteúdos. A lei agora, recente, de 2024, é uma lei que foi chamada de Proteção e Regulamentação do Espaço Digital, que é SREN. Ela é a principal legislação que aborda deepfakes e questões relacionadas, exigindo que as plataformas removam imediatamente conteúdo deepfake não consensual e abordem conteúdo envolvendo assédio online ou compartilhamento ilegal de dados. Crucialmente, essa lei se integrou à lei francesa, que é a Lei de Serviços Digitais da União Europeia. Ou seja, designando quem? A Arcom, como um grande coordenador de serviços digitais da França para supervisionar a conformidade e aplicação das leis. O mesmo órgão capturado.
veja você. Enquanto isso, introduz disposições nacionais adicionais para melhorar a segurança digital. Pressão, meu caro, para proibir as mídias sociais. Isso mesmo. Após um esfaqueamento em uma escola local, o Macron disse que pressionaria a União Europeia para proibir mídias sociais para crianças menores de 15 anos, mesmo com autorização dos pais. Isso equivale a uma tática velada para obrigar, na verdade, a identificação de todos os usuários através do sistema de cartão de identificação biométrico da União Europeia. É uma maneira de rastrear a atividade online de cada cidadão. Ou seja, fingindo dizer que é uma criança menor de 15 anos não pode entrar na rede social, ele vai exigir que todo mundo se identifique através do seu cartão de identificação biométrico, dizendo então que aquela pessoa é maior de 15 anos para poder acessar a rede social e dessa maneira rastrear a atividade online de cada cidadão. Veja, existe uma menção especial para uma outra lei, uma outra agência que se chama Viginum, é mais ou menos isso, né? Se chama VIGINUM, que é a Agência de Contra-Desinformação, que foi lançada pelo Macron agora, em julho de 2021. O seu mandato, veja, dessa agência, é detectar manipulação de informação estrangeira que ameaça os interesses nacionais por meio do monitoramento de código aberto das grandes plataformas. No entanto, as suas ações, né, a sua ação e a sua liderança é feita por um cara que é um tenente-coronel chamado Marc-Antoine Brillant, e é um especialista em contra-insurgência. Outro cara que trabalha com isso é o Evert Letoqueux, que é um oficial de alfândega, né, e tem experiência em contra-terrorismo e segurança cibernética. Só que esses caras sugerem um papel muito mais amplo dessa agência. Por exemplo, foi sugerido que estava implicado, por exemplo, no cancelamento do primeiro turno presidencial da Romênia em 2024, que o candidato era um agente da Rússia e que, portanto, a sua agência, a sua manifestação no TikTok era uma manifestação de manipulação. Ou seja, Kalin Georgescu teve a sua eleição cancelada, baseada numa afirmação não comprovada de que ele usava o TikTok como agência, como membro da Rússia, e não porque a sua agenda soberanista atingiu o povo. Os relatórios que promoveram exatamente e sustentaram a Suprema Corte vieram dessa agência, da Viginum. Ou seja, muitas vezes ela não tem uma atribuição concreta, mas ela vai alimentando narrativas sim, utilizando operações de informação nacionais e estrangeiras sob o pretexto de segurança cognitiva e de segurança nacional. Essa expansão digital representou um esforço sistemático para construir, meu caro, o que nós podemos chamar de panóptico online, ou seja, delegou a censura às ONGs, eliminou o anonimato por meio de ID digitais e quer fazer cumprir a conformidade narrativa por meio de um controle algoritmo e de constante ameaça de multas esmagadoras ou de criminalização do discurso. O objetivo é o controle narrativo, não se engane, controle narrativo online de todo o espectro possível, sob o pretexto de proteger as pessoas de ameaças domésticas e externas, uma extensão do Estado de Segurança Nacional para o reino digital. Veja, no ano passado, o complexo industrial da censura intensificou a sua guerra às plataformas e figuras de oposição também, usando todo o peso da lei e da intimação judicial. O litígio jurídico. Em agosto de 2024, o Pavel Durov, que é o fundador do Telegram, que tinha recebido a cidadania do Macron de braços abertos, foi preso aqui em Paris. Ficou preso 4 dias. Ele é indiciado em uma lista de acusações impressionantes. Sabe o que ele é indiciado? Cumplicidade no crime organizado, tráfico de drogas, fraude, distribuição de material de abuso sexual infantil, recusa em fornecer dados para interpretação legal, conspiração criminosa, lavagem de dinheiro e facilitação ao terrorismo. É ou não é retaliação política? Sabe por quê? Porque o Durov se recusou a instalar backdoors no Telegram, que é usado por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, não ocidentais inclusive. Crucialmente, Macron e o seu partido usaram fortemente o Telegram, acreditando que era seguro, né, nos anos 2015 a 2022, ao invés do WhatsApp. Para ele usou o Telegram. Para você, tem que ter o backdoor e acesso pleno à sua arquitetura. O fato é que a sua arquitetura cliente-servidor significa que o Telegram
possui anos de comunicações sensíveis do governo francês. Só que na primavera de 25, Durov se encontrou com Nicolas Lerner, que é o diretor da DGSE, que é o Serviço de Inteligência Estrangeira da França. E de acordo com Durov, Lerner suprimiu e pediu para suprimir vozes conservadoras no Telegram, principalmente após o que tinha acontecido na Romênia. Tanto o Ministério de Relações Exteriores francês quanto a DSGE negaram as alegações de Durov, mas ele garante que esse encontro aconteceu. Enquanto isso, em julho de 2025, a promotora de Paris, aqui chamada Laure Becot, que também processa Durov, abriu uma investigação criminal sobre o X e a sua gestão por interferência em uma operação de sistema de TI, extração fraudulenta de dados e interferência estrangeira. Esses são crimes cibernéticos significativos, com penalidade sob o Código Penal de até 10 anos de prisão, meu amigo. O Becot afirmou que a sua decisão de processar foi baseada em reclamações de pesquisadores franceses e evidências fornecidas por instituições públicas. Só que essas fontes nunca foram reveladas. Parece claro que o caso visa apenas forçar o X a uma conformidade algorítmica com narrativas aprovadas pelo Estado. Nos últimos anos, houve um aumento nos processos de condenação de figuras políticas. O caso mais recente, Marine Le Pen, que no início desse ano foi considerado culpada de desvios de fundos da União Europeia e condenada a 4 anos de prisão, 2 dos quais foram suspensos, e uma proibição de 5 anos de ocupar cargos públicos. Uma penalidade que o Tribunal de Primeira Instância ordenou que entrasse em vigor imediatamente, apesar de haver recurso da Le Pen. Isso, meu amigo, mostra que não existe mais aqui na França a presunção de inocência e se permite que os juízes eliminem os candidatos antissistema. Esses casos vão mostrando a evolução do complexo industrial da censura, se alinhando com o complexo industrial de coação e extorsão judicial. Quando a censura e o controle narrativo começam a vacilar, o sistema então utiliza de instrumentos de processo criminal e eliminação judicial contra a maioria dos seus críticos, sejam indivíduos, sejam empresas. Veja, o que tem acontecido é que esse complexo industrial de censura não é mesmo um acidente. Ele é um reflexo, meu caro, desesperado de uma elite que enfrenta uma crise existencial. Falhas em várias frentes. Vivemos estagnação econômica, uma desastrosa política geopolítica, principalmente na Ucrânia, que drenou bilhões de euros, erosão dos padrões de vida, fim dos empregos, empobrecimento programado, enfim, as elites destruíram a sua legitimidade. O poder da internet expôs a desconexão da elite e promoveu a voz do povo. O complexo, então, é uma ferramenta para reconstruir o controle, garantir uma segurança cognitiva, um imperativo de segurança nacional, regulando a praça pública digital tão firmemente quanto o Estado, que uma vez regulamentou também as ondas de rádio, de transmissão e televisão. No entanto, meu amigo, as fundações desse sistema estão rachando. A confiança pública nesses governos está na mínima histórica. A tecnologia evoluiu mais rápido do que a maldade e a regulamentação. Os cidadãos hoje estão migrando para espaços criptografados. A elite, presa no dogma globalista obsoleto e nas mentalidades de controle de cima para baixo, que vem desde a Guerra Fria, só conseguem responder com o aumento do seu totalitarismo. Mais coação e coerção, mais leis, mais multas, mais processos, mais acesso judicial. Só que essa arrogância tecnocrática, dizendo que só ele sabe a verdade e só ele sabe como proteger os pensamentos dos cidadãos de coisas erradas ou de ideias mais, está alimentando uma virada contra esse autoritarismo. O resultado será incerto. Essas burocracias buscam a sua autopreservação e essas elites que se enraigaram no sistema estão se apegando ferozmente aos seus privilégios, ao liberalismo, querendo manter o sistema antigo. No entanto, essas elites financeiras estão se tornando obsoletas, principalmente pelo crescimento das Big Techs e depois da Lei Genius, uma pancada nos bancos, né? Veja, a França pode até ter construído todo o arcabouço do complexo industrial da censura e é um dos complexos mais sofisticados, só que a sua vitória sobre a praça pública digital não está garantida, meu caro. E nesse sentido, a União Europeia pode cair sim, exatamente pela inflexibilidade dos seus sistemas. A gente não pode esquecer do laço do Macron com os Rothschild, que é exatamente o mesmo sistema que está sendo colocado no Brasil. Bolsonaro,
A direita brasileira, o cristianismo, são vítimas desse complexo industrial da censura que nasce no macronismo pelas elites oligárquicas financeiras europeias e inglesas e que migraram para os Estados Unidos utilizando o Deep State americano através do sistema judiciário americano, europeu e também brasileiro. Existe uma máquina de censura e controle e o discurso de von der Leyen só mostra que esse escudo democrático só significa repressão e violência judicial e que isso vai aumentar na Europa, com efeitos que vão se irradiar também no Brasil. Não por menos, muitos jornais europeus, financiados pelo sistema, dizem que a Suprema Corte brasileira, sancionada, violadora de direitos humanos, acertou na defesa da democracia ao sequestrar Bolsonaro. Não por ser um exemplo de justiça, meu caro, mas, na verdade, por ser um exemplo da repressão judicial e da mais completa demonstração do complexo industrial da censura. Esses efeitos de insubordinação e do golpe de Estado institucional judiciário já é um movimento ocidental. Veja, até mesmo o Wall Street Journal revelou recentemente uma certa insubordinação judicial e mostra o nível da captura do judiciário como um todo. Veja, mesmo com Trump indicando membros da Suprema Corte, juízes de instância inferiores estão desafiando precedentes históricos, estão criticando os juízes da Suprema Corte nos Estados Unidos. Os juízes federais de instâncias inferiores estão agindo como se a sua função fosse resistir à agenda política de Donald Trump, ao invés de seguir os precedentes judiciais. Eles expressam a sua discordância com o tribunal, usam táticas para driblar as orientações do Tribunal Superior, empregam o quê? A interpretação irrestrita das decisões dos tribunais ou fazem determinações factuais mentirosas, sabendo que os tribunais de apelação vão respeitar e deixar que o caso chegue até o Supremo, onde as partes têm que gastar tempo e dinheiro para garantir a manutenção do seu direito. Todo esse subterfúgio cria um sério desafio para o sistema judiciário, uma vez até que a Suprema Corte americana, mesmo sendo mais à direita, não consegue revisar todas as aplicações equivocadas das suas decisões. Isso encoraja o quê? Que juízes de instância inferiores forcem os limites, aumentem a tensão intrajudicial. E isso tem acontecido também nos Estados Unidos. Hoje, o juiz da Suprema Corte americana disse recentemente: não desafiem a Suprema Corte. Veja, o que nós estamos vendo é quase que juízes implorando para que juízes de instâncias inferiores respeitem a hierarquia do sistema judiciário federal, criado pela Constituição e pelo Congresso. Isso mostra que nós já vivemos uma guerra civil mundial, onde a maior arma do sistema globalista é o sistema judiciário, é o seu poder de coação e extorsão. Empresários no Brasil são coagidos e extorquidos o tempo todo por esse sistema judiciário, em conjunto com uma mídia tradicional que também funciona como grande água sanitária da lavagem de dinheiro desse sistema. E, é claro, de bancos centrais independentes e do sistema financeiro. Não por menos, meu amigo, o Trump entende que é necessário reformar a União Europeia e entende que esse supranacionalismo criado pela Europa, junto com essa turma aí de Bruxelas, os malucos, esses psicopatas, que hoje dominam o sistema europeu, está absolutamente falido e está sendo questionado pelo povo e pela direita europeia. Só que eles têm um paradigma fracassado. O modelo supranacional da União Europeia, que foi baseado na ideia de que o agrupamento da soberania nacional em uma instituição supranacional capacitaria os Estados-membros individual e coletivamente, não funcionou. Virou uma suposição profundamente falsa, provou ser falsa. Ela prejudicou o crescimento econômico, prejudicou o dinamismo econômico, criou deficiências econômicas e geopolíticas intrínsecas a esse supranacionalismo ou ao globalismo liberal. A gente não pode esquecer que a ideia do supranacionalismo nasce da Constituição Econômica Mundial, que é uma ideia do neoliberalismo. A integração da União Europeia não conseguiu oferecer benefícios econômicos prometidos. E é por isso que cada vez mais, para se manter a União Europeia, junto com as oligarquias financeiras, irão implementar os mecanismos do complexo industrial da censura. A origem do que nós estamos vivendo no Brasil, a origem desse discurso único, ela tem um grande epicentro, a União Europeia. Trump já percebeu isso. Trump percebeu no Russiagate que a ideia do problema do Deep State americano só refletiu uma máquina que foi criada por essas grandes oligarquias financeiras, que vivem nos Estados Unidos uma antiga, absolutamente antiga guerra civil, sob quem controla o sistema monetário americano. Mas a União Europeia e suas oligarquias aqui
desenvolveram uma máquina de censura para controlar o discurso online. É esse discurso que reverbera no Brasil. São exatamente essas práticas, a utilização do judiciário como uma grande arma, como instrumento de coação, junto com a mídia, para implementar uma política de censura. Agora, meu caro, o que vai acontecer é que Trump entende que está lutando contra o sistema financeiro, mas o seu próximo passo é sim alterar e desidratar as políticas da União Europeia e desse supranacionalismo globalista liberal. É claro que os liberais estão reagindo, é claro que o sistema no Brasil precisa de um candidato liberal, precisa do candidato do sistema do complexo industrial da censura, um oligarca que represente um oligarquismo financeiro, que represente os grandes bancos e que vai desenvolver o Brasil, garantindo o rentismo. Aliás, para muitos candidatos como o Tarcísio, é o mercado financeiro que irá reduzir a desigualdade. Enfim, meu caro, é isso que nós estamos enfrentando e a origem é aqui na Europa. Agora, se o Trump vai conseguir realmente desidratar a União Europeia e reformulá-la, honestamente, é uma questão chave de governança mundial. Até porque a União Europeia tem muitos motivos e que nós vamos abordar em alguns dias de economia para frente para dizer que o seu modelo deu errado. Agora, quando isso vai acontecer, se vai dar certo ou não, você já sabe, será tema para um dos nossos próximos Geoeconomia.